Olá, hoje eu tô aqui com a Laura Savioli, que é coach e psicóloga, né, Laura? Isso, exatamente. Estou trabalhando agora nessa linha, principalmente para trabalhar melhor o desenvolvimento das pessoas, porque eu vi que só a psicologia ela falha em alguns pontos. Então, o coach, principalmente a programação neurolinguística, tem me ajudado a suprir essas falhas. Ah, que bacana! Eu sou master em PNL e eu sou muito fã. Eu digo para você, Laura, que a minha maneira de falar com as pessoas, a minha maneira de fazer treinamentos, isso tudo mudou muito. Você tem percebido isso também? Tenho sim, eu tenho visto o perfil das pessoas, né? Tem mudado. Até porque hoje elas não buscam psicoterapia. Pelo menos na minha clínica, principalmente por eu ser coach, as pessoas já visam assim, nossa, eu descobri que existe algo rápido, algo que não trabalha simplesmente com a doença, trabalha mais com a saúde. Então elas vêm buscando isso. Eu tenho um sonho, quero conquistar esse sonho. Como que eu faço? Quais são as ferramentas que eu posso utilizar? Então esse trabalho tem sido muito legal. É interessante porque o que a gente vê a psicologia cognitiva, ela faz parte do coaching, né? Fala um pouquinho, pessoal, para quem está nos assistindo, o que é coaching? Coach, na verdade, é um treinador, né? Ele é um estrategista. Ele vai te ajudar a sair de um ponto A para ir para um ponto B. Ou seja, meu estado atual vamos supor assim, eu trabalho muito com concurseiros, então vou dar o exemplo deles, tá? Eu estou aqui nesse momento, estou meio inseguro, não sei que concurso exercer e tudo mais. Aí nós vamos fazer todo um planejamento para saber qual que é a sua personalidade, qual concurso que bate mais com o que você deseja, com o que você almeja, com o seu salário, que você deseja ter, a sua vida, né? E aí a gente faz todo um planejamento para que ele alcance esse concurso que ele almeja. Ótimo. Então, isso que é legal. E eu gosto de explicar isso assim. Coaching é a preparação para o seu sucesso. E eu vou ajudar você, eu como coach ajudo você a se preparar para o sucesso. Porque sucesso para cada um é diferente, né? Exatamente. E você tem uma empresa também, né? Isso. Que prepara as pessoas para concursos. Exatamente. O que você vê, você como empresária, como que você vê essa tomada do mercado pelas mulheres? Olha, as mulheres estão tomando conta, literalmente, eu acredito, principalmente pela responsabilidade que elas têm hoje, né? Que é muito maior, né? Existem várias questões culturais, aí a gente teria que entrar toda a questão histórica mesmo, dessa luta pelas mulheres, acho que é questão de avançar, né? De tomar conta dessa posse, desse poder que nos foi, de certa forma, tirado, porque nós éramos muito subordinadas. Hoje em dia já não tem mais essa subordinação. Hoje eu até me surpreendo com algumas pessoas que ainda fazem comentários machistas, porque eu vejo que, independente da cor, da raça, do credo e até do sexo, existe um ser por trás daquela pessoa. Então a gente tem que respeitar as pessoas pelo ser que elas são. Eu imagino que deva ser assim. Acredito muito nisso. Então me surpreende quando alguém julga a pessoa pelo sexo ou pela orientação sexual. É um homem que gosta de homem, uma mulher que gosta de mulher. Aí as pessoas julgam por conta disso. Acho isso péssimo. Mas assim, as mulheres, eu vejo que normalmente elas são mais detalhistas. Então isso dentro do ambiente empresarial traz muito mais benefício do que uma pessoa que é relapsa. É questão de ser mais perfeccionista, de ser mais cuidadosa. As mulheres, elas são mais acostumadas multitarefas, né? Ela tem que cuidar do filho, ela tem que cozinhar, ela tem que trabalhar, tem que cuidar da casa. Então são muitas coisas para fazer e ao mesmo tempo tem que ser feito, tem que ser um trabalho bem feito. Exatamente. E o homem não, o homem desde o começo ele fazia o que? A caça, então ele teria que fazer tudo mais em silêncio. É a questão de ser mais focado, né? Ele é focado, ele é simplesmente estrategista. Ele pega uma estratégia e vai embora, não importando o restante. A mulher não, ela se preocupa com tudo, acho que essa é a diferença. Muitas mulheres elas têm que se preocupar com a parte profissional, porque ela tá lá das 8 às 18 e faz hora extra como todo mundo. E à noite, se ela não trabalha à noite, eu estava conversando com o Alex outro dia, a gente estava falando dos professores, e as mulheres trabalham, as professoras trabalham normalmente 3 períodos, né? E se bobear, ela tem que chegar em casa ainda e desempenhar algum papel doméstico. Cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar da criança. E principalmente ela tem alguns fatores desfavoráveis, né? Porque de certa forma ainda existe muito preconceito.
A mulher ainda às vezes exerce o mesmo papel que o homem e ganha menos. Ela ainda tem que entrar num processo de gerar uma criança dentro do ventre, e aí daqui a pouco ela tem que sair do serviço, e quando volta não é vista da mesma forma, né? A gente sabe que apesar de existir leis contra isso, não é o que acontece normalmente, né? Você tem essas condições, mas isso, você tem realidades muito contrastantes. Se você pegar a questão que a gente estava falando de questão cultural, na África, no mundo islâmico, na Ásia, o papel da mulher é diferente do papel que nós ocidentais dividimos com as mulheres, né? Então hoje a gente tem uma igualdade muito maior aqui, né? Falando do Ocidente, vamos falar da Europa e das Américas, porque nos outros, e lógico, da Oceania também, mas a Ásia e o mundo islâmico, eu acho que lá é muito mais difícil você ser mulher e desabrochar, né, para isso que a gente está falando. Sim. Nessa mesma conversa que eu tive com o Alex, a gente estava conversando uma coisa interessante. O papel da mulher, pelo menos assim, a gente viu as nossas mães, as nossas avós muito empreendedoras. Então até a gente vai estar junto agora, se você está vendo esse vídeo, antes do dia 30 de agosto de 2014, a gente vai fazer no dia 30 um seminário, e a Laura vai estar lá com a gente, e a gente vai falar de liderança especificamente. E as mulheres têm uma ideia de liderança bastante interessante, por quê? Justamente por serem empreendedoras e precisar se dividir, e tem a sua equipe de casa, né, seu marido e filhos, tem o seu papel lá fora. Como é que você vê essa questão da liderança, mulher e liderança? Mulher e liderança. Olha, eu vejo assim, nós temos uma presidenta, né? Então já mostra que a cultura já é muito diferente. Que as pessoas confiaram nela. Confiaram numa mulher para dirigir um país. Exato. Então, de certa forma, mostra que a mulher está tendo domínio realmente nesse gerenciamento. E eu vejo assim, as mulheres, elas têm buscado, por exemplo, na minha clínica, são mais mulheres que buscam. No meu curso, são mais mulheres que buscam. Mas a mulher tem muito disso. A mulher, ela troca de unha toda semana. Ela troca de cabelo, assim, se não fosse tão danoso, ela trocava toda semana também. Sim, exatamente. Então, a mulher é muito mais flexível. Eu acredito que todo líder, ele tem que ter essa flexibilidade. Acredito muito nisso. O líder, ele tem que ser inovador. Exato. Né? E a mulher, eu acho que ela é mais fácil para ser inovadora do que o homem. O homem tem mais receio, porque o homem, ele é mais engessado, ele tem mais responsabilidade do que a mulher. Não, mas o homem, ele corta o cabelo no mesmo lugar há 20, 30 anos, da mesma maneira. Exatamente. Ele jamais vai falar assim, olha, vamos fazer um corte radical. Não vai. E o homem, ele busca por mais segurança, né? Ele sabe que ele vai ter que ser o provedor da casa. Então, de certa forma, eu tenho que encontrar um trabalho que eu trabalhe fixamente, ali, ganhe meu dinheiro, esteja estável. A mulher, ela já tem mais possibilidade de inovar. A mulher, ela vai, termina a faculdade, ela tem a possibilidade, às vezes, de continuar em casa, sem aquela cobrança que o homem tem. Então, ela vai buscando outras formas, ela vai vendo, ela tem a possibilidade de pesquisar o mercado, de saber o que precisa, olha, aqui que eu vou trabalhar, entende? Então, ela tem essa visão maior, ela tem até um certo preparo melhor, um suporte melhor que o homem. O homem não. E até o papel que essa questão política, ela vem mudando um pouco, né? Porque há um tempo o homem era o único provedor, né? Ele era o responsável pelo sustento da casa. E aí hoje já não é assim. E aí você tem que entender a mulher, você tem que entendê-la como uma pessoa participante e atuante. Então, é que de verdade, homens, a gente sempre achou que mandava em casa. Uma bobagem. Isso é só para contar para os amigos. Quem manda são elas. Mas hoje os números mostram isso, né? Você sabe que a conta hoje é dividida por 2. Dificilmente você vai ter uma conta que só um paga. Exatamente. Só que eu vejo assim, pelo menos na minha clínica, ainda tem muito essa questão de trabalho de casa, trabalho de mulher. Principalmente em questão de pessoas com uma baixa renda. Quem tem uma renda mais estável já consegue dividir melhor, mas pessoas que não têm, né, ainda tem muito essa visão do machismo mesmo. Sim. Eu conheci uma pessoa
que se separou recentemente. E ele chegava em casa, acreditem, ele chegava em casa, ele sentava na poltrona e ela vinha, tirava o sapato e colocava o chinelinho. E ela de casa... E o engraçado é que o homem tem uma frase que eu acho fantástica: mulher minha não trabalha. E ele esquece que ela rala pra caramba o dia todo dentro de casa. Isso é péssimo. Sim. Mas não é só dele, né? A gente sabe que isso tem muitos homens que compartilham, infelizmente, dessa ideia e acabam diminuindo a mulher, porque nós temos tanto potencial como homem. Acho que é questão de igualdade, né? Não, eu já discordo de você. Eu acho que a mulher é mais inteligente que o homem. E é por isso que elas estão tomando, porque aí, quando houve a situação de guerra, e que as mulheres foram para o mercado, foram para a indústria trabalhar e mostraram o seu valor como mão de obra, e hoje elas se mostram mente de obra muito mais do que nunca, isso deu a liberdade delas mostrarem que são mais inteligentes, que têm uma competência diferente do homem. E aquele que não se adequar, ele vai ter problema. São habilidades diferentes, né? Mas que se completam. Exato. Não, é aquela história, não tem a luz se não houver a escuridão, e o contrário também. Então você precisa das habilidades de ambos, porque você vai precisar da força física em algum momento, você vai precisar da força intelectual em algum momento, e seja lá quem dispuser disso, ele vai ser necessário. E aí o ideal é que você tenha. A gente tem o costume assim, mas eu gosto de trabalhar só... Esses dias eu estava numa palestra online e a pergunta era assim, mas eu gosto de pessoas mais rápidas. Eu falei, ok, então tenha mais próximo de você pessoas mais rápidas. Algumas tarefas não serão rápidas. Então você precisa ter na sua empresa também pessoas que tenham um pouquinho mais, são mais, entre aspas, devagar, ou que pensam mais para fazer as coisas. As pessoas têm dificuldade de lidar com pessoas diferentes delas, né? Eu acho que aí entra o atrito dentro das empresas, elas não percebem que elas se complementam. Que uma pessoa, às vezes, é muito boa em planejamento, a outra é muito boa em ação, né? Então elas precisam saber adequar isso. E às vezes não consegue, fica aquela resistência. Mas eu gosto da ação, mas o outro é muito detalhista, mas precisa de alguém detalhista. Porque como você vai saber como entrar no mercado, questão de dinheiro e tudo mais, como aplicar? Porque quem é muito ação não pensa, né? Exato. E aí acaba gerando conflitos. Exato, a gente tem um mapa, a gente que trabalha com coach tem um mapa muito claro disso, né? De que cada pessoa tem um perfil predominante. Até pode planejar, mas não é tão bom executor, e o contrário também é verdadeiro. Algumas pessoas são aquelas pessoas que acolhem você na empresa, sabe, quando você chega para tomar aquele cafezinho, a pessoa te dá um abraço gostoso. Essa pessoa talvez não seja uma boa executora. Quando você precisa fazer uma venda, não é ela que vai fazer a venda. Sim. Então a gente entende dessa forma, que os perfis são diferentes, mas é um comportamento muito curioso do ser humano, é medir o outro pelos seus próprios parâmetros, o seu conjunto de crenças e valores. Então é aquela história, não, se eu fosse você, todo mundo fala isso, não, se eu fosse você, pois é, mas você teria que, o Zé Roberto Marques do IBC fala o seguinte, para você ser o outro, você precisa ter nascido, vivido tudo que ele viveu para você ser, e entender a história dele. Então eu acho essa foi uma percepção que o coach me deu muito legal. Porque eu também medi as pessoas, mas eu na posição dele faria diferente. Lógico que eu faria diferente, eu sou diferente. E aí vem a questão, acho que o ponto mais importante do líder é conhecer a sua história. E principalmente ser congruente com ela. Porque o que a gente vê, as pessoas às vezes não são. Ela é uma pessoa em casa e outra no trabalho. Ela não leva a sua história, os seus valores para o que ela faz. Então acaba ficando uma coisa meio maquiada, não parece verdadeiro. Então quando você consegue levar os seus valores, levar a sua história para quem você é, nossa, fica totalmente diferente. E tem muita gente que trabalha na empresa pelo salário, né? E está infeliz, porque não concorda com o que a empresa faz, não concorda como a empresa encara o mercado, porque algumas empresas são muito agressivas ou são antiéticas. E aí a pessoa está em crise e não sabe por quê. Porque talvez não tenha nem claro para ela o que ela vê da vida, o que ela acredita, né? Exatamente. Não se encontrou. Né? Ainda não. Sim, na psicologia hoje, atualmente, a gente tem chamada clínica do vazio.
Porque os pacientes vêm até nós e não sabem o que querem, não sabem o que esperam, sabe? Tá ali, mas ao mesmo tempo tá muito perdido. Até porque a gente não tem tempo para parar para pensar, né? Então não chega naquele momento e falar, tá, o que eu quero, quais são meus valores, aonde eu vou chegar. Não, as pessoas simplesmente vão indo, e aí chega um momento, entristece, entre depressão ou leva a uma síndrome do pânico, alguma coisa assim, simplesmente porque não parou antes para ver onde queria chegar. Eu costumo chamar essas pessoas de zumbi, porque se você pegar, eu comecei a usar esse termo, e aí eu vi um outro palestrante chamado Hélio Couto que usa o mesmo termo que eu, e aí uma outra pessoa, o Fernandinho Bittencourt, um outro palestrante amigo meu aqui também de Campo Grande, ele fala do efeito Walking Dead. O que é isso? É que você vive, se você já viu algum filme de zumbi, funciona assim, ele está sempre buscando comer os miolos, alguma coisa assim, e só. Não existe. E aí aquele que está acordado, aquele que não é zumbi, ele é perseguido pelos zumbis. Porque todo mundo quer que ele seja zumbi, que ele viva só por viver, sem ter um objetivo, sem querer mais da vida ou querer mudar de vida. E um outro comportamento que eu acho muito curioso é das pessoas não se perguntarem o que está faltando. Alguém chega nessa crise dos 30, outros 40, se perguntando, mas será que eu estou no caminho certo? Mas isso é uma coisa que é igual fome, tá? E passa. Sim. E algumas pessoas param nisso e falam assim, cara, eu preciso encontrar, eu passei por isso aos 30. Então pra mim foi muito frutífero. Agora tem gente que não para, né? Sim, não param pra pensar, né? Eu acho assim, a minha área me ajudou bastante, que apesar de eu ser nova, eu aproveitei a minha história, né? Eu nasci numa família de líderes. Meu pai, ele tinha um sonho, ele concretizou o sonho dele. E hoje ele tem uma empresa, na qual eu aproveito também. Então, de certa forma, eu falei, não, eu quero ajudar pessoas também a concretizar os sonhos delas, né? E às vezes a pessoa não fala, ela simplesmente nega o passado dela. Nega o que os pais fizeram, nega toda a história, e aí não se encontra. Né? Fica simplesmente naquela negação, fica nesse rebanho que você chama de zumbi, às vezes você fala assim, é como se fossem ovelhas, e aí vem uma coisa que eu percebo muito presente, as pessoas não têm medo de ser sombra, né? De serem acomodadas, de não fazerem nada diferente, elas têm medo mesmo de ser luz, ou seja, de fazer algo diferente, de ser idealizadora, de correr atrás, o medo de ser criticada, porque a pressão é grande daqueles que não fazem nada, né? Ele já chega e fala, não, mas não vai dar certo, pessimismo. Isso é muito presente na nossa sociedade, né? Talvez você que está assistindo não vai acreditar, mas eu sou tímido. Eu tenho 1,90 m de altura e justamente por esse efeito de querer estar na média, de querer ser uma pessoa, entre aspas, normal. O que é normal? Você tem entre 1,70 m e 1,80 m, você não se destaca, você quer fazer parte do grupo. É natural do ser humano querer fazer parte do grupo. E eu desenvolvi a timidez. A questão da comunicação me ajudou a reverter esse processo. Né? Não que eu não sei, que eu seja hoje um sem vergonha, não. Eu continuo com vergonha. Mas em alguns momentos eu me permito, durante uma palestra, durante um treinamento, eu me permito ir além e não me deixar limitado pelo medo que eu tenho de falar em público. Sim, me dá frio na barriga todas as vezes. Mas o que é legal? As habilidades, elas podem ser aperfeiçoadas. Exatamente. Uma pessoa não é porque ela é introvertida que ela vai ter que morrer introvertida. Eu também era muito mais tímida, eu também era mais observadora, né? Sempre fiquei mais na minha. Então, de certa forma, hoje eu sou muito mais extrovertida, até porque eu elaboro pelo menos 3 palestras ao mês. Então eu preciso disso, eu gosto disso, né? Eu desenvolvi essa habilidade em mim. E às vezes as pessoas acham, não, Laura, eu sou tímida, eu tenho que morrer tímida, eu vou ficar sempre assim. Não. Isso que você está me dizendo é muito legal, sabe por quê? Eu vejo que você falou que nasceu numa família de líderes. E para algumas pessoas isso foi desenvolvido. Ninguém nasce líder. Isso é uma bobagem. Você desenvolve a sua liderança, alguns antes e outros depois, e outros nunca. Então talvez você que esteja assistindo está se perguntando assim, mas para ela foi fácil porque ela tinha já líderes na família. O que você precisa saber, meu querido, é o que está faltando para você. Não é isso?
Até porque não é porque eu tinha um líder na família que é uma pessoa muito forte, que é meu pai, que eu era uma pessoa assim. Na minha adolescência eu era totalmente tímida. Quem me conhece sabe, eu era a quietinha que sentava ali no fundo, observando tudo. Isso não passa no DNA, isso aí você aprendeu. Aí você olhou os comportamentos do seu pai, da sua mãe e falou, isso eu quero pra mim, vou nessa onda que essa onda é boa. E a mesma coisa você é a média das 5 pessoas mais próximas. Então se você está no meio, todo mundo está quieto, calado, você vai continuar quieto, calado. Quero agradecer, Laura, o papo tá bom, a gente poderia falar mais um monte de tempo, mas até para que o vídeo se torne mais gostoso, e aí se você quiser mais, dia 30, a Laura, eu e mais 6 profissionais falando de liderança. Laura, deixa seus contatos, rede social, o pessoal encontrar você, falar com você. Então, pessoal, procure-me no Face. Eu tô como Laura Savioli, tem uma página, você pode curtir, você pode até me adicionar como amigo, né? Eu vou poder responder todas as suas perguntas. Às vezes você fala, mas o que é Stout Coach? Não compreendi direito a partir do vídeo. Quero saber mais sobre essa palestra, como que vai ser, o que você vai desenvolver. Então é só me adicionar lá. Meu telefone é 9163-2692. Vou estar vendendo ingressos, então qualquer coisa é só entrar em contato comigo. Ok, obrigado, Laura. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, assina o canal para receber notificação dos próximos vídeos, favorita e até o próximo vídeo. A questão do tempo, eu fiquei pensando assim, mas como que eu vou fazer uma entrevista, extrair das pessoas alguma coisa em menos que 20 minutos? É possível. O Rafinha Bastos faz um chamado 8 minutos. Não sei se você já viu. Não. É bem legal. Mas deve ser mais direcionado, né? É com um humorista e assim, são 2, 3 perguntas, é muito curto o negócio. E aí não daria para eu saber da pessoa. Por exemplo, o Alex contou um pedaço da história dele. O foco não era no humor do Alex que ele faz, que ele vai fazer na palestra, mas saber o que credencia ele a falar de liderança.